Então, é claro que o nosso primeiro bloco foi tentar ver o que essa mulher sabia sobre o seu coração. Esse bloco vai ser comentado pelo Dr. Otávio Gebara. E a primeira coisa que nós fomos perguntar é, na opinião dela, quais seriam os principais fatores de risco de problemas cardíacos. E elas apontaram fatores clássicos como hipertensão, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, mas chamou nossa atenção um desconhecimento da relação entre diabetes e problemas cardíacos, excesso de álcool, depressão. Aliás, só antes do Dr. Otávio comentar, vocês receberam papéis com lápis, caneta, para que possam anotar perguntas para o debate no final do nosso evento. Dr. Otávio. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai ver ao longo dessa pesquisa o grau de responsabilidade que os profissionais de saúde têm frente à falta de conhecimento de coisas que até para nós pareceriam óbvias, mas você vê que a percepção não é. Aqui, para mim, já chama atenção a coisa mais importante, a questão do cigarro. Só 49% dizer que cigarro é um fator de risco para a doença cardíaca já é uma responsabilidade para o profissional de saúde muito grande. Outro ponto que vale ressaltar é a questão do diabetes. A gente sabe que o diabetes é um dos piores fatores de risco, especificamente para a mulher. Então, isso é uma questão que a gente tem que chamar a atenção. E outros fatores de risco que foram muito valorizados e que não têm um peso tão grande como, por exemplo, o estresse. A mania de falar de que o estresse, eu estou estressado e meu coração vai ter um problema, é uma questão que não tem um respaldo científico muito grande. Por outro lado, a depressão é um fator de risco importante e está ganhando espaço, e ele foi muito pouco citado. Para não dizer da menopausa, que a gente sabe que depois da menopausa é um momento muito importante, a gente vai ter oportunidade de comentar isso mais para frente, mas também foi muito pouco citado. Nós também perguntamos se ela concordava com algumas frases. Então, o que nos chamou a atenção é um total desconhecimento, só um terço aproximadamente, um pouco mais de um terço, sabem que os sintomas de problemas cardíacos podem ser diferentes para homens e mulheres. Gente, todos vão receber a pesquisa completa no final do evento, no book, na saída, tá bom? E aí, doutor Otávio? Então, se for no quadro da direita... A relação do diabetes aqui de novo. Então, diabetes muito pouco citado, e no quadro da direita, o infarto só perde para o câncer de mama entre as principais causas de morte. O Carlos já contou para vocês que é 6 vezes mais infarto do que câncer de mama, mas isso se deve a grande trabalho de mídia e de campanha de câncer de mama que foi feito nos últimos 40 anos. Então, aqui você vê uma oportunidade de informação muito grande. Vale a pena ressaltar esse ponto. E quais os sintomas? Elas também sabem da dor no peito, da arritmia, da falta de ar, mas elas não associam um problema ataque cardíaco a náuseas, dor no estômago. A gente sabe que o mais comum, né, Lúcia, não são os sintomas típicos, principalmente na população de mulheres, que elas acabam infartando um pouco mais velhas. Então, junto o fator idade com o fator de não reconhecer os sintomas. Então, você vê, dor na boca do estômago foi pouco citado e é comum, dor nas costas ou aquela sudorese importante. Então, aqui você vê que, e esse é um papel bem da mídia mesmo, né? Falar dos sintomas é uma coisa que não precisa necessariamente um profissional de saúde ressaltar esse ponto. Mas né? Os senhores podiam ajudar, né? Podiam falar um pouquinho mais. A gente ajuda, mas mais. não consegue fazer tudo aqui. E sobre os exames essenciais, elas apontaram o eletro, a medida de pressão, o ecocardiograma e o colesterol, mas apontaram um pouco exames simples e que deviam ser aplicados, como a medida de cintura. Então, aqui é uma outra percepção errada, né? Você vê, o ecocardiograma, 76% citou como era um exame preventivo. O ecocardiograma não previne nada, não prevê nada e não é usado para nada do ponto de vista de prevenção. Não tem utilidade, é um exame caro. E já uma medida da cintura, ou o índice de massa corporal, que é praticamente grátis de ser feito, não foi tão citado assim, e nem mencionando aí a glicose, que é um fator importante que tem que ser medido sempre.
Obrigada, doutor Otávio.